Sou o professor José Angelini Aquino, professor de teologia, filósofo, professor de grego bíblico, e estou aqui para falar um pouco mais sobre a ufologia, a presença da ufologia dentro das culturas, das civilizações e das religiões. Hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre os Sumérios e sobre o livro de Enoque. Eu vou fechar em cima desses dois, farei uma abordagem sobre os Sumérios. Começando a falar sobre os Sumérios, é uma civilização que era extremamente avançada e que floresceu repentinamente na sua época, há 6.000 anos atrás. E se formos estudar de forma mais profunda e mais analítica a vida dos Sumérios, nós vamos identificar que tratava-se de uma civilização extremamente avançada para a sua época. Estudando os tablets, ou tabuinhas, dos sumérios, nós podemos encontrar, por exemplo, o desenho do sistema solar perfeito, o qual só foi conhecido por nós, pelos ocidentais na Europa, há 300 anos atrás. E os sumérios já conheciam há 6.000 anos atrás. Os sumérios foram os primeiros povos a criar um sistema de escola de conhecimento. Os sumérios tinham uma astronomia, uma matemática extremamente avançada para a sua época. Como explicar? É aí que nós vamos analisar, junto com Zacarias Sitchin, que foi um russo que viveu na Palestina. E o Zacarias Sitchin, ele tinha facilidade de traduzir os escritos sumérios, né? As tábuas sumérias. E na tradução, ele era um dos poucos homens, ele, eu acredito, já ter morrido, já falecido, que tinha essa facilidade. Entre ele tinha mais uns 3 ou 4 no mundo que conseguiam traduzir os textos sumerianos. E lá eles encontram a prova cabal, irrefutável, de que os seres que eram chamados de Anunnakis desceram para ter contato com a civilização sumeriana, ou Suméria. E a narrativa conta que 400 desses seres ficaram nos céus e uma outra parte desceu à terra para observar os homens e ajudar os homens a construir a sua civilização. Isso nos deixa estupefato, né, impressionado, porque quando a gente faz uma relação disso com a Bíblia, nós vemos que a Bíblia também fala de que existem outros mundos. A própria Escritura no Novo Testamento fala que Tiago, né, o apóstolo Tiago, diz que pela fé cremos que Deus criou os mundos. Acho que foi Tiago ou foi Pedro, não lembro agora o livro, me foge a memória. Mas como professor de grego, analisando, a palavra mundo lá no grego era cosmoi. E cosmoi dá sempre uma ideia de plural em grego. Não cosmos é o mundo. E cosmoi é a pluralidade de mundos. Então, os mundos. Então, a Bíblia já narrava a existência desse mundo. O próprio Jesus Cristo disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não vos teria dito. Então, Jesus Cristo veio para dizer que na casa do Pai haveriam muitas, né, moradas, que nós podemos traduzir com muitas dimensões, muitos planetas, que nós ainda não conseguimos entender. E até parafraseando a Sócrates, podemos dizer que só sei que nada sei. Estamos rastejando ainda em busca desse conhecimento. Então a civilização sumeriana tinha todo esse, no seu apogeu, toda essa tecnologia, e muitas das suas tecnologias, das suas utilizações matemáticas, né, do seu conhecimento, das suas habilidades, são utilizadas até os dias de hoje por muitos de nós. A astronomia deles, eles deram
o fundamento para o que nós temos hoje. Se você for estudar profundamente a história deles, eles tiveram contato com os Anunnakis, que significam aqueles que vêm dos céus, que descem do espaço. O livro de Enoque, um livro apócrifo que não se encontra no cânon das escrituras nem hebraica, né, nem pelos hebreus, que eles rejeitam o livro de Enoque, é considerado um livro mitológico, poético. Também os teólogos, né, e o cristianismo rechaça esse livro, considerando também como um livro espúrio ou sem comprovação canônica para ser inserido no contexto dos livros sagrados. Esse livro apresenta muitas curiosidades. Enoque narra neste livro também o contato que ele teve com dois seres. Esse livro é muito curioso, porque ele faz muitas narrativas das viagens de Enoque, onde Enoque chama esses seres de os guardiões do espaço, os guardiões dos céus, né, os vigilantes que descem para ter contato com ele, com os seres na Terra. Enoque diz que foi levado por dois homens gigantes que o levaram e que nas suas asas, nessas asas a gente vai, claro, entender que Enoque não tinha capacidade naquele momento, de como ser humano, daquela época, daquele contexto, entender o que era uma nave. Ele foi conduzido por aqueles seres, e ele fez 3 ou 4 viagens. Se você ler o livro de Enoque, tiver oportunidade, vai ver que ele fez diversas viagens, e ele vai narrando a sua epopeia, por assim dizer, né, das suas viagens. Ele diz que visita muitos planetas, visita muitos locais diferentes da Terra, e ele é levado por esses anjos a conhecer coisas gloriosas. Enoque é arrebatado, trasladado até a dimensão de Deus. Ele vai embora, acho que até a 7ª dimensão, onde Deus estaria. Então, esse contato desses seres extraterrestres, né, metafísicos ou físico mesmo, vindo de outros sistemas solares, é uma evidência em todas as religiões, né, em todas as culturas e civilizações antigas. Citamos os sumérios, citamos aqui o livro de Enoque, que é um livro não canônico, considerado não canônico, mas que tem informações elementares, importantíssimas, para quem quer entender o fenômeno ufológico. E aí você pode pegar, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, que falou de seres que deixaram a sua habitação, né, largaram a sua habitação e vieram para a terra. Paulo fala sobre esses seres que são chamados de demônios, né? E a palavra demônio no grego, daimon, que significa povos. Então essas populações ou civilizações deixaram o seu habitat. Paulo fala lá nas Escrituras, o seu mundo, as suas dimensões, e interagiram com a Terra. Talvez esse tenha sido o pecado, né, a transgressão desta lei que foi estabelecida por Deus. Então esses seres vieram para cá. Nós não sabemos como isso aconteceu, se foi através de um portal, se passaram por um buraco negro no universo, uma fenda, ou se vieram de planetas mais distantes. Mas a história deixa clara que Paulo diz taxativamente que esses seres, eles, numa forma de condenar a atitude, Paulo diz que eles deixaram a sua habitação natural, deixaram o seu mundo e vieram para cá. Em outras passagens, nós temos a narrativa no livro de Daniel, que está a parte aramaico também, onde o profeta Daniel narra uma guerra celestial entre Miguel e seus anjos e o dragão. Esse dragão hoje ele é interpretado por muitos como os seres reptilianos, ou uma espécie de extraterrestres, grupos que vivem também no universo. Então há uma batalha interestelar que acontece no universo, que cai na Terra, né? Vem para a Terra. Então são histórias incríveis que nós, hoje, como teólogos, temos uma visão
Eu, como teólogo, eu diria assim, eu costumo fazer uma análise da Bíblia meticulosa e mais, não sei se por assim dizer, histórica e mais artificial. Eu não encaro a Bíblia como teólogo que sou, embora cristão, acredito em Jesus Cristo, que Ele é o Salvador, não resta nenhuma dúvida disso, mas o que eu quero dizer é que, como teólogo, eu faço uma análise da Bíblia não emotiva, não religiosa. Eu faço uma análise histórica, cultural, antropológica, antropomórfica, né, das Escrituras. E quando a gente faz essa análise, você sai desse corpo místico, dessa questão religiosa que envolve a emoção das igrejas, das religiões, e você faz uma análise mais de um pesquisador, efetivamente, você consegue encontrar atributos, né, de seres, evidências de seres de outros planetas interferindo na nossa cultura. Porque as visões que hoje acontecem, desde 1950, muito antes de 1950, já na Idade Média, com a aparição de objetos voadores, na própria história de Alexandre o Grande, ele, quando trava uma batalha com seus inimigos, contra seus inimigos, os seus soldados observam e avistam escudos prateados no céu, né, observando, eles dizem que dezenas de escudos apareciam no céu e brilhavam sobre eles. Então, e a gente vê hoje essas narrativas de objetos voadores acontecendo em nossos dias. Então, a carruagem de fogo de Enoque, na verdade, foi um objeto voador, um artefato ufológico, um objeto sem proporção, que provavelmente o conduziu para um outro mundo. Eu acredito que existem seres do bem que são enviados por Deus, né, a palavra ângelos do grego, mensageiros, né? Então, os mensageiros que Enoque citou muito bem, vieram do céu para proteger os homens também. E existem ao mesmo tempo os seres que são os demônios, que podem ser os greys, com aquela aparência estranha, híbrida, que nós costumamos ver nas revistas UFO, na internet, etc, etc. Então, essa visão da Bíblia de que seres visitam planetas há milhares, visitam o planeta Terra há milhares de anos e visitam as civilizações ao longo dos séculos e que influenciaram as culturas e as religiões, isso permeia por todas as civilizações. Na Índia, por exemplo, você vai encontrar os Vimaanas, né, no Bhagavad Gita ou no Ramabharata, nas narrativas dos Vimas, as naves que desciam dos céus e que saía fogo, fumaça, né, batalhas travadas entre esses seres celestiais. Então, em toda a história, essas manifestações que hoje nós entendemos pelo nome ufológica, elas aconteciam na Bíblia. Isso é irrefutável. Mas, de modo algum, isso nega a existência de Deus. Há um Deus, uma inteligência que está acima de tudo, um Deus todo-poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, um Deus que está acima de todas as coisas e que criou todas as coisas e que tem um controle disso. Porque se não tivesse, a Terra seria um pandemônio. Isso aqui já seria uma caixa de Pandora, né? Então, nós acreditamos que existe um Deus que está acima de tudo, mas nós não podemos negar este fato. Não podemos negar o fato de que a ufologia ela está presente em todas as civilizações, como esteve na Suméria, como esteve na Grécia com os titãs, né, com os deuses gregos, que na verdade nada mais eram que manifestações de OVNIs, e que eram interpretadas, a leitura que os gregos faziam era aquela, de que eram os deuses, né? Isso a gente vê na cultura árabe, a gente vê na cultura indiana, como eu já citei, você vai encontrar nos escritos de Qumran, no norte de Israel, você vai encontrar nos livros apócrifos, é muito vasto, é um estudo que a gente tem que fazer bem minucioso disso. Gente, continue assistindo nossos vídeos, dê um joinha aí, nós vamos continuar falando sobre esse conteúdo, sobre esses assuntos que envolvem o mistério da ufologia com a teologia, fazendo a relação intrínseca, a relação, né, pertinente, essa analogia entre a Bíblia, os livros sagrados e as civilizações. Continue conosco, curtam o nosso canal, critiquem, vocês façam o que vocês quiserem, isso é democracia. Dê um joinha aí se vocês gostaram, espero que tenham gostado. Um abraço a todos e vida longa e próspera.